sua serva, da chefa. E eu creio que aquilo que o Senhor já falou com ela, vai falar conosco, amém? Pai, aqui está a tua filha, sabendo que o Senhor já falou com ela. E que o Senhor possa transmitir, Senhor, através do Espírito Santo, ao coração da sua igreja. Que a tua igreja possa receber, ó Pai, nesta noite, a palavra e a semente, que eles vão, Senhor, plantar. E eles vão colher, crendo, Senhor, nesse ano 2026. Porque o Senhor é bom e fiel. E que a tua filha seja a voz do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Nono dia, tudo bem com vocês, né? Firme e forte nessa campanha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o nosso versículo-chave dessa noite é Neemias 1:4. Mas nós vamos ler a partir do primeiro. Todos já me conhecem, né? Então não preciso me apresentar. Neemias 1, a partir do verso 1, fala assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Então, se você veio buscar respostas, Deus está falando todos os dias. E mesmo que você escute a mesma narração, Ele está confirmando a sua palavra dentro de temas diferentes. Então nós tivemos vários temas, né, durante esse período, e Deus está falando durante esses temas todos na mesma narração. E hoje nós vamos viver na dependência de Deus. Amém? Então Neemias, ele vivia totalmente na dependência de Deus. Ele tinha todas as qualidades de quem vive na dependência do Senhor. Neemias, ele era um homem de oração. Ele amava a sua pátria, que já foi pregado aqui do pastor Marcos, né? Ele sabia da sua essência, ele sabia das suas raízes, ele sabia de onde ele tinha vindo e o Deus que ele servia. E ele era um homem de ação, de coragem e de perseverança. E viver na dependência de Deus significa uma entrega total, buscando em oração, lendo a Bíblia, confiando nele em todos os momentos, entregando o controle nas mãos do Senhor. E viver na dependência de Deus também é uma jornada de uma vida inteira de fé. Então, como o nosso pastor Clóvis me fala, né? Perseverar até o fim. E aqui, nessa história de Neemias, nós podemos conhecer, no meio da jornada de Neemias, que ele recebe uma má notícia. E quando o seu coração não está totalmente dependente de Deus, quando você recebe uma má notícia,
você pode tomar decisões precipitadas. Só que Neemias, como ele era dependente totalmente de Deus, a primeira coisa que Neemias faz antes de tomar qualquer decisão, ele jejuou e orou por alguns dias. Toda uma vez que você recebeu uma má notícia, né? Então, antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus, jejue. E vivermos na dependência de Deus nos fazem ser homens e mulheres de oração. Amém? E se nós formos mais adiante aqui da Bíblia, tem a história de Esther. Se você já leu, você já conhece a história de Esther. E quem não leu, leia. Porque, particularmente, essa história, eu identifico muito com essa história de Esther. E Esther também recebeu uma má notícia. E quando ela recebeu uma má notícia, a primeira coisa que ela fez é clamar e jejuar. E tem más notícias que se nós formos pensar bem, nós temos que agir e entregar nas mãos do Senhor, entregar todo o controle para Ele, porque confiando nele, Ele proverá. E a dor de Neemias era tão grande que ele não conseguiu disfarçar perante o rei, tanto que o rei olha para Neemias e ele já percebe que tinha uma dor vindo do coração de Neemias, tamanha dor que era. E assim como aconteceu com Esther, ela corria o risco, quando ela chegou até o rei para falar sobre o que havia acontecido com o povo dela, ela corria risco de morte. E não foi diferente com Neemias. Então ele estava correndo risco, quando ele contou a dor dele, correndo o risco ali de morrer, né? E Esther foi falar com o rei Xerxes, né? Ontem o pastor Romulo não quis falar o nome dos reis, né? E Neemias foi falar com o rei Artaxerxes o que estava acontecendo. E Deus é tão surpreendente, né? Esther está mais para frente, mas na história, na ordem cronológica, Esther aconteceu antes. E Deus é muito surpreendente, porque de acordo com o manual bíblico de Halley, o rei Artaxerxes ajuda aí, ele era filho de Xerxes e era enteado da rainha Esther. Depois, se vocês puderem consultar o manual bíblico, ela fala. Então ele era enteado da rainha Esther. E os dois reis, eles agem com benevolência, tanto com Esther quanto com Neemias. Então, Deus colocou a rainha Esther lá naquele local, naquele momento, porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito que se realizasse uma grande obra no tempo de Neemias. Amém? Então tudo tem um propósito. Então quando nós estamos na dependência de Deus, Ele usa pessoas ao nosso favor para podermos ajudar outras pessoas. Como o pastor Jefferson pregou aqui. Né, pastor Jefferson? O nosso azeite transborda. Então, quando Deus te coloca num local, né, e acontece tudo de ruim, né? Ele tem um propósito nisso, lá na frente. O seu azeite tem que transbordar. E Neemias vivia na dependência do Senhor. Mas, às vezes, nós, hoje, a nossa dependência, às vezes, não está em Deus. Nossa dependência está em coisas.
que nos impedem de vivermos na dependência do Senhor. Hoje, nós somos dependentes da tecnologia. A turma do teatro, tecnologia, né? Se nós cortarmos as redes sociais por completo, não só naquele período que era de lazer, o que aconteceu? Hoje, no nosso trabalho, nós vivemos completamente dependentes da internet, das redes sociais, da tecnologia, né? Principalmente aqueles que trabalham em home office. Então, se cortarmos a tecnologia desse grupo de pessoas, será que nós teríamos um plano B? E quando o projetor... Hoje está funcionando, né? Essa semana ele funcionou bonitinho, né? E quando o projetor não funciona, o que acontece? Quem que é o culpado? Vai ter alguém culpado. Nós estamos ficando dependentes da tecnologia. E quando o Infojet não funciona, é tenso, não é? Aí nós temos o plano B, né? Aí chama a pastora Joelma, que ela adora dar o recado aqui do Infojet, mas nós estamos dependentes da tecnologia. Às vezes nós somos dependentes do dinheiro, quase sempre. Se nos faltam recursos financeiros, às vezes isso vai afetar todas as áreas da nossa vida, seja o trabalho, o lazer, a nossa vida com Deus pode ser prejudicada, os relacionamentos, casamentos são desfeitos por causa do dinheiro, a depressão nos alcança, às vezes acontecem suicídios. Nós temos vários relatos de pessoas que se suicidaram por causa de dívidas financeiras. Eu trabalhei numa empresa em que um parceiro nosso, um cliente parceiro de RH, ele contraiu muitas dívidas e ele cometeu suicídio dentro do local, dentro da empresa dele, porque a dependência dele estava no dinheiro. Às vezes nós somos dependentes da aprovação do outro. É sempre sobre o outro, não é isso que Jesus nos ensina? Só que nós não podemos viver em função do outro. Às vezes nós somos dependentes emocionais do outro. Vivemos presos na vida do outro. Não temos vida própria. Sem decisões próprias. Sem opiniões. Dependemos de opiniões das pessoas. Isso é muito ruim. Porque a decisão de seguirmos a Jesus, ela é individual. A decisão de aceitarmos Cristo é só nossa. E a decisão de arrependermos dos nossos pecados é só nossa. Às vezes, na sua casa, só você é cristão. Só você tomou a decisão. Você não precisou depender da sua família. E se vocês, às vezes alguém, né, decidiu por seguir a Cristo, indo contra a sua família, se você não decidisse, você não estaria aqui hoje. Então, que nós sejamos sensatos, corajosos, com discernimento, para não dependermos do outro e sim depender somente de Deus. Às vezes, nós somos dependentes de informações, de vozes sem fontes seguras. O pastor Marcos falou que segue um pastor aqui. Quem ouviu aí na pregação dele? Ele segue um pastor. E eu também sigo esse pastor. Não sei se
você sabe o nome dele, pastor Clóvis. Então eu sigo esse pastor e ele sempre nos orienta. Sempre pesquisarmos as fontes seguras de notícias, de informações que chegam até nós. De onde veio essa informação? É de uma fonte confiável? Ele nos instrui a lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, para que não sejamos enganados, para que não sejamos levados a doutrinas que não são verdadeiras. Então, às vezes, nós estamos nos apegando a notícias falsas que acabam virando verdadeiras. Às vezes, o outro está falando mal de você. Às vezes, ele está manchando a sua reputação com coisas infundadas e se tornando verdadeiras. E o ouvinte, ele não procura saber se essa fonte é segura, se essa fonte é verdadeira, se isso é verdade. Então, às vezes nós estamos dependentes dessas más notícias, dessas más conversações. E voltando aqui no texto, em meio à construção, Sanbalate e Tobias e os inimigos de Neemias, eles inventaram coisas sobre a reputação a respeito de Neemias, e que ele queria se tornar rei de Judá. Ele estava ali só para se tornar rei. E eles enviaram mensageiros chamando Neemias para uma conversa. Só que Neemias, ele não dependia dessas vozes. Ele não dependia de calúnias. Ele não dependia dessas fontes inseguras. Ele estava fazendo uma grande obra. Amém? Que nós não dependamos de falácias, de muitas vozes sem fontes seguras, porque nós temos uma grande obra pela frente. E a obra do Senhor, ela não para até que Ele venha. Amém? Mas como nós vamos viver essa dependência, essa total dependência com Deus? Como que nós vamos colocar em prática? Que às vezes é muito difícil. Então tem alguns itens aqui importantes que nós devemos nos apegar, ou devemos começar, a aprender a viver nessa dependência. A oração constante e sincera. Às vezes a gente escuta, sobre situações, terríveis. E Neemias, ao ouvir sobre a situação de Jerusalém, ele não agiu imediatamente. Ele se dedicou à oração e jejum. Então, oração constante, sincera, jejum. Nós devemos reconhecer a provisão divina. Nós necessitamos da graça divina. Sem Ele, nada poderemos fazer. Amém? Então, Neemias declarou: como a mão do meu Deus me fora favorável. Então, Neemias, a todo momento, ele atribuía o sucesso daquela obra a Deus. Ele não atribuiu a ele, ao que ele tinha de importante ali naquele reinado. Ele não atribuiu a isso. Ele atribuiu totalmente a Deus. E quando eu e meus irmãos, nós sofremos um acidente em março do ano passado, você teve uma imagem na minha mente quando o carro capotou, e foi muito rápido, só que das voltas que o carro dava, dentro do carro havia uma proteção. Não dá para descrever, mas você tem a sensação que nós estávamos soltos ali dentro daquele carro, porque ele capotou várias vezes. Só que
Quando vem a imagem, eu sinto que havia uma proteção. Na verdade, havia uma proteção. Porque ninguém morreu, ninguém ficou ferido gravemente. Como a mão do meu Deus nos foi favorável. E hoje eu estou vivendo uma recuperação do meu braço ainda, mas na dependência do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Um outro ponto importante para vivermos na dependência do Senhor é a confiança em Deus em meio às circunstâncias. Neemias enfrentou oposições. Ao invés de desistir, ele poderia ter desistido. Ele orou pedindo a Deus que defendesse a causa daquele povo. E ele continuou a obra, mesmo com as oposições. Ele manteve o foco na missão que Deus entregou para ele. E que nosso alvo seja somente Cristo. E que nós mantemos o nosso foco somente em Cristo, mesmo com as circunstâncias, mesmo que alguém se oponha a você, mesmo que alguém fale coisas difíceis, erradas, infundadas sobre você, se mantenha o foco em Cristo. Um outro ponto é uma liderança sábia e humilde. Neemias liderou com sabedoria e humildade. Mesmo com toda a sua influência junto ao rei, ele soube ser um líder. Talvez você seja um líder na sua casa. Talvez você seja um líder no seu trabalho. Talvez você seja um líder aqui na igreja. E uma liderança eficaz, ela deve ser exercida com humildade e com total dependência no poder divino. Seja onde você estiver, você não vai ser dependente, totalmente dependente, só aqui na igreja, na sua casa, junto da sua família, com seus amigos, principalmente na empresa que você trabalha, porque ali você pode encontrar pessoas que não professam a mesma fé que você. E como você vai pregar Jesus para os seus colegas de trabalho se você não vive na dependência do Senhor? Então, que nós sejamos totalmente dependentes. E se nós exerçamos alguma liderança, algum cargo importante, ou até mesmo se você não lidera, mas de alguma forma você tem pessoas ao seu lado, de alguma forma pessoas estão confiando em você, pessoas estão acreditando em você. Então que você seja sábio e humilde. O outro ponto é equilíbrio entre fé e ação. Neemias orou, jejuou, planejou e agiu. Às vezes, estamos só orando. Estamos só no ora e esquecemos da ação. Pastor Clóvis gosta desses trocadilhos, né? Ora e ação. Às vezes nós estamos só no ora e esquecemos da ação. A oração é o alicerce que sustenta a ação. Amém? Se nós quisermos construir algo
nesses 12 dias e para esses 12 meses, devemos agir e colocar a nossa fé em ação. Amém? E caminhando para o final, né? Se os pastores e obreiros já quiserem vir se posicionar. É uma mensagem rápida. Neemias, ele nos ensina a dependermos totalmente do Senhor. Mas nosso maior exemplo vem de Jesus. Jesus, ele orava longamente. Ele não fazia nada sem o Pai. Ele deu o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito de dependência do Pai. Amém? Ele submeteu à vontade do Pai. Quando ele abre mão da sua majestade, se humilha e ele desce aqui na terra para fazer presente no meio de nós. Então, o que nos faz totalmente dependentes deste Deus é a presença do Senhor em nossas vidas. Então, que nós possamos viver e buscar diariamente a presença de Deus, do Senhor e do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então, se coloque de pé, pega o seu pedido, coloque em suas mãos e vamos iniciar esse ato totalmente na dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, Pai. Senhor Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor, a tua igreja, fazendo esse ato profético, Pai. Esse ato de total dependência em Ti, Senhor Deus. Por isso, Deus, faça com que nós entendamos, Senhor Deus, que a dependência vem só de Ti. Não é dependência no dinheiro, não é dependência no nosso trabalho, não é dependência, Senhor Deus, de boas notícias ou de más notícias, Pai. Senhor, nós somos dependentes somente de Ti, Pai. Por isso, Senhor Deus, eu coloco a vida de cada um na Tua direção, cada um que colocou nesses seus pedidos, Pai. São pedidos de cura, são pedidos, Senhor Deus, de libertação, são pedidos, Senhor Deus, de restauração, de família, de casamento, restauração de relacionamentos, Pai. Ó Senhor Deus, alcança o coração de cada um aqui nesta noite, Senhor Deus. Senhor, que nós aprendemos, Senhor Deus, Senhor Deus, a viver completamente na dependência de Ti, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que dependemos do acordar, do levantar. Dependemos, Senhor Deus, do Senhor para caminharmos, Senhor Deus.
Pode chegar, aliás, vai, pode aplaudir de verdade. Vamos aplaudir de verdade ao Senhor. Oh, aleluia! Mais uma vez, Senhor, para o Senhor. Para o Senhor, toda honra, toda glória, toda adoração.